Querido Shabbat Shalom, como é que vocês estão? A gente está na luta, viu, queridos? Não é? Muita luta, uma luta que parece que não tem trégua. Por isso eu agradeço a todos que têm orado, têm lutado pela gente. Muito obrigada em nome de Yeshua Mashiach. Agradeço a todos que oraram aí pela vida do Pai Raimundo. Agradeço que o Eterno tenha feito milagres, né? Meu pai já teve alta, já está em casa, Baruch Hashem todo o tempo. Agradeço a minha filha que está cuidando de mim aqui, meia dodói hoje, mas o Eterno tem cuidado de nós. Baruch Hashem pelos ajudadores que o Eterno tem trazido, não é, queridos, na nossa vida. Quem somos nós, amados? Nós, há coisas que vêm para a gente, nós muitas vezes queremos espernear, nós queremos declarar, olha, não é justo, não é justo. Queridos, o que é justo, não é? Nós não somos justos, não é? Oxalá nós fôssemos justos. Mashiach Yeshua, ele é um exemplo, é um modelo de vida para mim e para você, e eu gostaria muito que nós meditássemos em tudo isso continuamente, mas não vamos dar sequência aí nessa conversa. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o seu nome para o bem, buscamos a tua presença, precisamos do teu conselho, do teu conhecimento, que o Senhor possa tratar com as nossas vidas e que nós possamos ter entendimento das coisas futuras, Pai. Nós somos carentes, dependentes do Senhor. Fica conosco, nós somos teus, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, vamos lá, a última aula. Nós ficamos devendo aí o finalzinho, na verdade, do capítulo 55, que eu fiquei de tratar com vocês. Saireis com alegria, versículo 12, capítulo 55, 12. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados, os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória, kavod para o nome do Eterno, memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos ver um PowerPoint, queridos, para a gente ter entendimento acerca dessas árvores, qual o objetivo. Vamos tratar primeiro do bater palmas. Vocês vão lembrar Daniel, quem fez o curso de Daniel 4, versículo 20, a árvore que viste, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou aos céus e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, nós vamos ver as árvores exemplificadas como pessoas, como nós já tratamos sobre isso, e aí ele vai falar que no lugar do espinheiro. Quem não conhece o espinheiro, aqui no Brasil existe uma modalidade de espinheiro que é usada inclusive como cerca, e ele vai usar um paralelo, ou seja, essa planta que ele vai falar, não é, paralela ao que seria essa cerca viva, de uma maneira completamente, como eu vou dizer a vocês, queridos, os paralelos estão cruzados. Então vamos mostrar que vocês vão entender melhor. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Então vocês vão ver o cipreste. O cipreste também é um tipo de árvore que dá para você fazer a sua poda, dá para você usá-lo também da mesma maneira como uma cerca, como um cercado, porém ele é desprovido de espinhos, e ele tem um perfume maravilhoso, ele não tem um óleo que envenena. Aquele espinheiro, ele tem um óleo que é completamente nocivo para o ser humano, inclusive por isso fizeram a coroa de espinho de Mashiach, de um tipo de espinheiro, e é altamente infeccioso a atuação desse óleo
do espinheiro. E no caso, o cipreste, além de ele perfumar, além de ele adornar, ele não traz consigo nenhum espinho e pode viver não em ambientes, como nós vimos, acerca desérticos. O Eterno está dizendo de um tempo onde não haverá esse deserto, não é? Aí nós vamos ver o caso da sarça, a sarça que o Eterno usou. Há um mistério tão grande na sarça, queridos. A sarça que o Eterno usou para falar com Moshe, essas arvorezinhas são árvores desérticas também, elas pegam fogo, se inflamam com muita facilidade, e Moshe teve um encontro com o Eterno diante de uma sarça, e nós vamos ver que o Eterno diz que vai trocar a sarça por murta, e a murta já é uma árvore que não é uma árvore do deserto, queridos, não é uma árvore que pode viver em ambientes desérticos, é uma árvore que traz aí as suas flores, o seu perfume, tem várias variedades da murta. Então é muito importante ter entendimento que o Eterno está falando que não é que ele está apenas trocando as espécies. Vou falar novamente, não é que ele esteja somente trocando as espécies, mas ele está trocando o habitat, a maneira que essa terra se desenvolve. Essa palavra vem da profecia que nós já lemos, Yeshayahu 41:17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, eu os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei, abrirei rios no altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto, aí ele vai falar o cedro, a cássia, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém no ermo o cipreste, o olmeiro, o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão de Hashem fez isso, o Santo de Israel a criou. Queridos, amanhã, inclusive, nós vamos tratar. Eu tenho recebido algumas comunicações acerca de que quando os polos da Terra se inverterem, a mudança radical que nós vamos ter aqui com relação ao clima, e a Terra está se tornando cada vez mais desértica, queridos. A Terra, ela tem sido o ambiente para o espinho, para, no caso, a sarça, no caso, essas árvores que não são produtivas, queridos, de perfume, produtivas de uma série de quesitos que o Eterno requer das nossas vidas, ao passo que aquelas plantas que o Eterno diz que vai plantar são plantas que dão a essência, e todas elas possuidoras de um óleo que trabalha para a cura, trabalha para a restauração das pessoas. É impressionante, inclusive entre elas está a oliveira, que produz o azeite. Então a promessa do Eterno com relação a esse texto, e de ver, na verdade, os montes e os outeiros se romperão em cânticos diante de vós, ele está tratando de montes e outeiros, queridos, os seres celestiais. Os seres que se alegrarão de ver a promessa do Eterno cumprida nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Queridos, quem viver verá isso. Quem viver verá isso. É muito importante que você tenha esse entendimento, porque é o que o Eterno deseja para as nossas vidas. Olha só, versículo 1 do capítulo 56. Assim diz o Senhor, o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça preste a manifestar-se. Ele está falando da vinda de Yeshua. A mishpat dele é totalmente diferente, queridos, da nossa justiça. Amados, como diz o texto da Nova Aliança, não é? Talvez por uma pessoa boa, alguém até se submetesse a dar a sua vida, mas, queridos, o Eterno, quando enviou Yeshua, ele enviou para pessoas más, e até hoje, amados, se você for honesto, correto, queridos, o mal a gente sabe fazer, o mal é nato, a gente sabe fazer o mal. Nós
temos uma grande dificuldade de aprender a fazer o bem. E muitas vezes você pode até ser aprovado por meses e meses em alguma coisa, você teve vitória, você foi provocado, você foi humilhado, você foi no máximo do seu cansaço, ainda ali disposto a servir, mas um dado momento, bom, você começa a olhar. Eu já tratei com vocês, eu sempre tenho essa imagem. Todas as vezes que eu erro, eu falho, eu fracasso em alguma coisa, eu tenho aquela imagem daquela tribo indígena, onde eles, quando assassinavam alguém, não de modo deliberado, mas por algum acidente, alguma fatalidade, então o corpo da pessoa que havia morrido era amarrado nas costas da pessoa que era responsável pela vida que foi perdida, e ele só seria admitido novamente na tribo, que seria impossível viver sem a tribo. Seria impossível viver sem a tribo, mas ele só seria readmitido na tribo quando aquela carcaça tivesse nos ossos, não é? Então, queridos, é muito complexo quando nós carregamos, mesmo você que tenha nascido de novo, você que tenha experimentado uma techuvá verdadeira e que possa, queira o eterno não, mas possa retroceder em algum momento da sua vida, não é? Queridos, ninguém consegue se santificar de um modo como Yeshua fez. Ele falou para a gente, eu a mim mesmo me santifico por vossa causa. Nós muitas vezes conseguimos fazer isso, mas nós dependemos muito das pessoas ao nosso redor. Que as pessoas ao nosso redor também conheçam. Eu estou falando de alguém que nasceu de novo, não estou falando, não vai querer que uma pessoa que não conhece o Eterno, que outro dia foi uma pessoa lá para trabalhar numa necessidade que nós temos, e a pessoa está cheia de guias no pescoço, não é? Então não se espera dessa pessoa que ela vá ser um cooperador contínuo, ou seja, claro, é um trabalhador, vai pagar o valor do seu trabalho, e aquela pessoa não fica na sua vida, né? Ela presta aquele trabalho e vai embora. Mas eu falo das pessoas que estão ao nosso redor continuamente, queridos. Tanto nós temos de cooperar pela santificação das pessoas ao nosso redor, como as pessoas ao nosso redor também precisam cooperar para a nossa santificação. Eu falo daqueles que nasceram de novo, daqueles que professam uma fé viva no Mashiach Yeshua. Por isso eu sempre digo, queridos, ninguém pode caminhar numa techuvá verdadeira sozinho. Ele vai precisar de alguém que ore com ele, ele vai precisar de alguém que o estimule, que diga, olha, mais um pouquinho, mais um passo, não é? Eu sempre me lembro do resgate do soldado Ryan, né? Queridos, sempre alguém vai ter de pagar o preço para que outro possa ser resgatado. Isso é um convite de Hashem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Yeshua foi diferente de tudo isso, porque Yeshua também precisou de ajuda, ele precisou de pessoas que orassem com ele, mas as pessoas não iam orar com ele, e aí o que acontecia? Ele ia orar sozinho. Ele ia fazer o que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, queridos. Há momentos na nossa vida que eu particularmente posso dizer a você, eu tenho algumas pessoas, queridos, que me escrevem, são pessoas que suportam minha vida espiritualmente, e entre elas eu tenho um jovenzinho, eu não vou falar o nome porque... mas se ele ouvir a aula, ele vai saber de quem eu estou falando, não é? E esse jovenzinho, eu não sei explicar como acontece, mas ele sente quando eu estou passando algum problema. Ele é o meu intercessor, a família também se colocam na brecha pela minha vida. Há muito tempo eles têm feito isso, mas ele é muito jovem, um jovenzinho mesmo. E parece que ele sente no espírito dele quando eu estou em algum risco espiritual, que eu estou passando por alguma luta que eu não consigo suportar, alguma situação que aquilo vai me fazer algum mal eminente. É como se a Ruach fosse falar com ele diretamente, olha, ela está atravessando um momento de grande dificuldade. Eu achei tão interessante, ele colocou para mim, vou ler, olha, que ele guarde, livre, proteja,
possa prover uma guarida, um escape, não é? E aí ele compartilha, olha, eu estive orando por você, e no horário que ele esteve orando por você, estava no trabalho, ao ar livre, e eu fui direcionado pela Ruach a interceder. E o momento que aconteceu isso, queridos, eu não posso nem te descrever o grau, a magnitude da opressão espiritual que eu estava vivendo. E muitas vezes, amados, você pode estar passando por uma situação de gravidade, até de risco de vida, vamos dizer assim, mas se as pessoas não tiverem sensibilidade, queridos, o sobrenatural não vai acontecer. Mas esse jovenzinho, saiu para orar, no horário de trabalho, no intervalo que ele teve, saiu para interceder, e o Eterno falou com ele, falou, olha, ela está atravessando um momento de grande dificuldade. E ele escreveu várias coisas muito pessoais, não é? Mas é impossível ele me escrever isso sem que a Ruach HaKodesh estivesse direcionado e dito, olha, ela está no momento precisando muito de ajuda. Então, queridos, não existe uma pessoa tão forte que não precise da ajuda de ninguém, e não existe uma pessoa que seja tão fraca que não possa suportar outra pessoa. É muito importante que você tenha entendimento. Às vezes a gente está em fraqueza e tendo de suportar as pessoas, por isso eu sei que isso é possível. Se nós amarmos, queridos, se nós amarmos, nós podemos ser instrumentos do Eterno. E ocorre que Mashiach Yeshua, a justiça de Hashem, Mishpat Hashem, ele foi a única pessoa que eu conheço, na verdade, eu falo com ele. Ele é uma pessoa admirável, eu o admiro, não é? Não sei como ele me suporta às vezes, honestamente, não é? E ainda ora por mim. A ação dele é de interceder pela minha vida, de se pôr no meio do caminho, de impedir o mal, queridos. Mashiach Yeshua é um amigo verdadeiro, é um amigo que não vai te abandonar, ele não vai ver o lado dele. Ai, seja qual for a situação, ele vai estar ao seu lado, meus queridos. Se você realmente tiver um coração voltado para o Eterno, ele vai estar ao seu lado. Então, não fuja, queridos, não fuja. Às vezes a gente toma ações ou tem ações que não deveríamos ter, e o nosso desejo é agir igual a Adão e Eva. Nós queremos nos esconder num cantinho. Queridos, eu digo para vocês, é necessário ter coragem e enfrentar e falar, olha, eu preciso corrigir isso que eu fiz. Eu preciso. E não adianta você falar, queridos, eu estava cansado, eu estava no limite das minhas forças, nesta área ou naquela área. Queridos, não existe nada na nossa vida que possa nos fazer agir contrário a Hashem. Não importa quem seja usado na sua vida para fazer isso. Se a sua reação for negativa, essa ação só virá para que você se afaste de Hashem. Yeshua, ele nunca se afastou de Hashem. Pelo contrário, quando teve um momento que os nossos pecados estavam sobre ele e que ele, evidentemente, o Eterno se afasta para não destruir, Yeshua pergunta, Elohim, não é? Ele olha e fala, Eli, lama sabachthani. Por que, Senhor? Meu Deus, autoridade sobre a minha vida, por que o Senhor me deixou? Não é? Uma reação completamente incompreensível para a maior parte das pessoas que não compreendem verdadeiramente quem o Eterno é e o que Mashiach se tornou, a ponto de ser condenado diretamente ao Sheol. Mashiach foi condenado no madeiro direto ao Sheol. E na sua inocência, o inferno, o Sheol, não pôde contê-lo, não é? E está prestes a vir, é uma profecia, que Mashiach viria. Bem-aventurado o homem que faz isso, versículo 3 do capítulo 56, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o Shabat, guarda a sua mão de cometer algum mal. O céu, esse texto aí, peraí, deixa eu entender. A primeira parte está falando de Yeshua, e na sequência vai falar do Shabat? Sim, queridos. Porque Yeshua é Senhor do quê? Senhor do Shabat. E aí você quer se encontrar com ele quando, queridos? Quando que você quer se encontrar com ele?
Ele é Senhor do Shabat, não é? Então o Shabat é o dia de encontrar com o Senhor do Shabat, queridos. É o dia de nós, no poder da autoridade da Ruach, prestarmos serviço a Hashem. Nós prestarmos serviço a Hashem. E aí ele vai falar para mim algo que descarta todos aqueles que acreditam que o não-judeu não deve guardar o Shabat. Uma pessoa que nasceu de novo, que compreende a lei, a Torá, e compreende as duas alianças. A primeira aliança e a segunda aliança, sim, sempre foi, queridos. As pedras, elas foram escritas também duas, a lei escrita em duas tábuas. Uma regia o relacionamento nosso com Hashem e o outro regia o relacionamento nosso social. O Eterno sempre tratou, queridos, que existiam dois aspectos da vida do homem. E Yeshua, ele trata muito da nossa vida com a nossa família, com as nossas relações terrenas, mas também que essas relações terrenas, elas se enraizam para a relação que nós temos como co-herdeiros com Ele no reino dos céus. Queridos, você é co-herdeiro, você herdou, você tem uma herança que você estende destas relações intrínsecas aqui neste mundo para o reino dos céus. O Eterno sempre vai trabalhar conosco dessa maneira, que uma pessoa que cuida do necessitado, uma pessoa que cuida do órfão, uma pessoa que cuida das pessoas que são carentes, essa pessoa, ela vai ser recebida nos céus por amigos no reino dos céus. Os Malachim de Hashem observam as nossas ações e eles se tornam nossos amigos no reino dos céus. Nós podemos hoje, eu e você, realizarmos laços com seres que nós não temos como alcançar com a nossa consciência e que lutam por nós todos os dias. O Eterno fala da vinda da sua mishpat, da sua salvação por meio de Yeshua, e fala, olha, e guarde-se de não profanar o meu Shabat. Guardem-se de não profanar no Shabat. E não digo estrangeiro, que se houver chegado a Hashem dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Queridos, o Eterno está falando para o estrangeiro guardar o Shabat. Aprenda a guardar o Shabat. Aquele que não é judeu, aquele que foi colocado dentro do contexto de todos os oráculos sagrados, de todo o potencial que é o serviço de Hashem, a honra que é servir a Hashem, e essa pessoa vai dizer, olha, a lei não é para mim, eu não tenho de prestar serviço, eu não preciso me aproximar de Hashem, mas o Eterno diz isso. Ele diz que alguém que se achega a Hashem vai guardar o Shabat. Alguém que se achega a Hashem, ele ama agradar ao Eterno. Ele ama agradar ao Eterno, queridos. Nem tão pouco digo eunuco. Nós já temos um som do céu que trata sobre esse assunto também. Não digo eunuco, aquele que foi amputado o seu órgão viril, os seus testículos foram trilhados, não digam eu sou uma árvore seca, porque assim diz o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, os eunucos que guardam o meu Shabbatot, escolhem aquilo que me agrada. Guardar o sábado, queridos, guardar o Shabat, que o Shabat não é sábado, tá bom? O Shabat não é sábado. Então, o Shabat começa quando escurece a sexta-feira e termina quando escurece o sábado. Então, uma boa parte do Shabat é no sábado. Mas o Shabat começa quando escurece na sexta-feira até quando escurece o sábado. Tudo bem, queridos? E aí o Eterno vai dizer, olha, porque assim diz o Senhor, aqueles que eu disse que não entrariam na minha assembleia, se essa pessoa guardar os meus Shabbatots, meu Shabbatot, escolhe aquilo que me agrada, e eles abraçaram minha aliança. Abraçaram minha aliança. Olha, eu declarei no passado realmente que a pessoa que tivesse os testículos trilhados não entraria na minha assembleia. Ele não pode entrar na minha assembleia, mas ele pode entrar na minha presença. Que coisa forte.
Versículo 5: eu darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que a filhos e a filhas. Um nome eterno eu darei a cada um deles, que nunca se apagará. Queridos, Daniel era eunuco, queridos. Daniel não teve filhos. Os 3 que estavam na fornalha ardente eram eunucos, queridos. Eles foram, o texto é bastante claro, que eles foram levados o chefe dos eunucos era sobre eles, e eles estavam abaixo do chefe dos eunucos como eunucos, queridos. Eles se dedicavam exclusivamente às coisas do rei, não constituíram famílias. É muito importante que você tenha esse entendimento. É muito triste também o Eterno ver que os filhos de Israel tiveram seus testículos trilhados, seu membro viril amputado, para com o objetivo do mal, que eles não entrassem na Assembleia de Hashem. E o Eterno altera tudo isso e até se revela poderosamente um eunuco como Daniel. Versículo 6: aos estrangeiros que se achegam a Hashem para o servirem, para amarem o nome do Senhor, nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, sendo deste modo servo seu, sim, todos os que guardam o Shabat, não profanando, e abraçaram minha aliança. Também eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. O Eterno está prometendo que vai levar essas pessoas para Nova Jerusalém. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E assim diz o Senhor, nome do sagrado, Deus que congrega os dispersos de Israel. Eu ainda congregarei outros aos que já se acham aqui reunidos. E você e eu somos aqueles que têm sido congregados por Hashem, queridos. Nós somos aqueles que temos sido congregados por Hashem continuamente. Tá bom, queridos? Vamos lá. Versículo 9. Vós todos que andais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornaram para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância. Todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Então, queridos, lamentavelmente, nós vemos que há uma grande dificuldade, queridos, na nossa geração, de pessoas que amem, homens levantados pelo Eterno, que amem aos outros, que estejam dispostos a se doarem, que estejam dispostos a cuidarem das ovelhas, estejam dispostos a pagarem um preço pelas ovelhas, queridos. Muitas vezes eu entendo que o motivo do Eterno ter chamado uma mulher para fazer o trabalho que eu tenho feito, porque eu não sei, queridos, mas parece que aqueles que foram chamados muito mais honrados do que eu, muito mais, o Eterno poderia usar esses homens muito, muito mais poderosamente do que eu. Então, queridos, eu creio de todo o coração que o Eterno tem chamado homens para fazer isso, mas muitas vezes os homens estão tão focados em outras coisas, em outros interesses, que o Eterno acaba tendo de usar a mula que fala, né? A mula falante, queridos, não é? O Eterno tem de usar pessoas que não deveriam estar naquela função. É importante que você tenha esse entendimento. Pelo menos eu tenho a mais absoluta certeza da dificuldade que é ocupar essa função, esse cargo diante de vocês, com todas as dificuldades. Hoje era um dia que eu gostaria de estar sendo cuidada, viu, queridos? O cansaço está extremo, queridos, extremo. Não consigo nem descrever para vocês como eu estou cansada nesse tempo, diante de tantas atividades. E eu não sou uma pessoa que acredita no ativismo, mas são necessidades que nós temos que cuidar e zelar. Então, amados do meu coração, que nós possamos ter entendimento
do que o Eterno tem chamado as nossas vidas, desse tempo profetizado acerca dos atalaias cegos que nada sabem, cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, pessoas que gostam de dormir, pessoas que não conseguem ver a necessidade do próximo, queridos. E, lamentavelmente, nós temos visto pessoas que foram levantadas para fazer o bem, mas que acabam fazendo o mal. Eu agradeço ao Eterno por cada roxo desse ministério, cada pessoa que tem se levantado realmente paga um preço enorme, queridos, para que essa obra possa seguir e prosseguir embaixo da autoridade do nosso Pai que está no céu. Eu oro ao Eterno para que nós possamos cumprir todo o chamado, tudo aquilo que o Eterno tem dito para nós que deveria ser, do modo que deveria ser. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração, meu querido, minha querida. As falhas são minhas, mas as reflexões corretas vêm da Ruach. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós cremos e confiamos que o Senhor, Pai, nos tem chamado para essa proximidade contigo por meio do Shabat. Yeshua é Senhor do Shabat. Nós sabemos da outorga da tua Ruach HaKodesh sobre nós e nós sabemos do seu chamado sobre as nossas vidas. Que o Senhor opere em nós o teu querer de modo incontestável, Pai. E que nós possamos, Pai, cumprir tudo que o Senhor tem determinado para nossas vidas nesse tempo tão difícil que está por vir. Nos ajude, Pai, a cuidarmos de cada um deles. E que o nome de nenhum deles falte no teu livro naquele dia. E socorre-nos, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, querido meu, querida minha. Shabbat Shalom. Obrigada, queridos. Obrigada por estarem conosco. Lembrando meu marido colocando aí, olha, lembre-se de dar seu like após assistir ao vídeo, o canal agradece. Inscreva-se, ative o sininho e perguntas, queridos, coloca aí para o celfm@bol.com.br. Eu estou com uma pergunta aí para vocês. Na próxima aula, espero conseguir trazer. Pode entrar em contato com o staff e também aí no Ministério Som do Céu. Querido, Shabbat Shalom.